Boa tarde a todos. Eu sou a Sheila Rangel, da área de benefícios do Mackenzie. Bem-vindos a essa nossa primeira palestra sobre o processo de destinação de reservas do MacPrev. Gostaria que todos aproveitassem esse momento para esclarecer todas as suas dúvidas com os nossos especialistas da Bradesco Seguros, especialmente o nosso palestrante Sérgio Gomes, que vai apresentar todas as regras e informar e esclarecer todas as dúvidas que vocês puderem colocar aqui no nosso chat. Então, uma boa tarde e aproveitem. Obrigado, pessoal. Sheilinha, obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. A gente vai mais bater um papo aqui, falar um pouquinho o que os senhores podem fazer com a reserva, né, oriunda do Multipension Bradesco. Eu sou o responsável dentro da Bradesco Seguros pelo processo de transferência, né, possível transferência com continuidade ou não de benefícios, né, e também por toda a implantação do MacPrev. Para minha felicidade, eu fiz parte lá da implantação lá em 99 também do MacPrev, então eu conheço um pouquinho a história e estive junto aí com vocês nessa época também. Bom, todos aqui já devem ter, se não receberam, devem estar para receber o termo de opção do Multipension Bradesco, que foi enviado para todos os assistidos, né, onde os participantes vão poder fazer a opção do que querem fazer com a sua reserva. É importante, né, saber que o Mackenzie solicitou a retirada de patrocínio do plano, a extinção do plano na entidade fechada, né, até então administrado pelo Multipension Bradesco, e agora para aqueles ativos, né, que ainda estão trabalhando no Mackenzie, com continuidade desse plano num PGBL. E aí foi dado a oportunidade também, tanto para aquele participante assistido, que já era aposentado pelo Multipension Bradesco, continuar, né, com as regras que a gente vai falar um pouquinho aqui, ou resgatar parcial, transformar uma parte em aposentadoria, tudo isso a gente vai explicar agora para vocês. Aqueles que tiverem uma dúvida, por favor, coloquem no chat, a gente vai bater um papo rápido aqui de meia hora, mas depois a gente vai entrar uns 40, 50 minutos aí para tirar as dúvidas individuais. A gente também tem na nossa equipe a Fabiane Balbina, né? Também está com a gente e vai ajudar a gente na palestra. Eu vou compartilhar a apresentação, pessoal, e aí, como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloca no chat, ou no final também a gente vai tirando todas as dúvidas. Só um momentinho, senhores. Compartilhar. Vamos compartilhar aqui. Bom, como eu já falei, né, a palestra é destinada para todos os assistidos oriundos do Multipension Bradesco, ou do MacPrev 1 ou 2, que agora tem sua reserva, né, a reserva que tem direito, né, que foi calculada lá pelos atuários do Multipension Bradesco, para decidir o que querem fazer com essa reserva. Eu diria que é um momento muito importante para todos os participantes assistidos, né, aposentados, que é uma decisão que pode valer daqui muitos anos, né? Então a gente tem que ter com muita tranquilidade fazer essas opções. E a gente está aqui justamente para mostrar todas essas opções para vocês. Falando um pouquinho, né? Chegou a hora, eu diria, a principal hora aí com relação à decisão de vocês. E aqui, em conjunto com a gente dando toda a assessoria e consultoria para vocês. E a gente tem aí o Mackenzie em parceria com a consultoria, né? Vai fazer isso com vocês, vai poder ajudar. E aí a gente vai estar à disposição de todos vocês. Agora, no mês de março, você, quem não recebeu, deve estar para receber o termo de opção. O termo de opção, pessoal, é um documento que o Multipension mandou para todos os participantes assistidos e ativos também, que regem as regras do que você pode fazer com a sua reserva, né? Se você quer, como aí consta na tela, transferência total, né, do MacPrev para o próprio MacPrev, né, que é dada também essa oportunidade de todos os assistidos continuarem aí dentro do MacPrev. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Para algum outro plano, seja da Bradesco Seguros ou de outra entidade de previdência, recebimento em parcela única, né? Aí seria eventualmente resgate, né? Resgatar o total, pagar o imposto de renda devido e fazer o que quiser com o dinheiro, né? Claro. E aí uma decisão muito importante para cada um, né? E aí, já que cessou o benefício no Multipension Bradesco, ou ambos, né?
transferir uma parte e resgatar outra parte. Então, a gente vai detalhar, pessoal, cada uma dessas opções, né? Como eu falei, é um momento bem importante, onde a minha decisão agora vai se refletir por os próximos anos, né? Bom, aqui a gente tem, começando aqui, a gente tem dois tipos de opções, né? Aqueles participantes que estão assistidos ou aposentados pelo MECPREV, 1 ou 2, tá? E agora pode optar por uma migração sem o recebimento de renda / aposentadoria. Isso é, Sérgio, eu posso transferir para o novo plano, para um fundo de investimento ainda no MECPREV, né, sem continuar a receber minha aposentadoria? Sim. Você vai olhar o seu termo de opção, ver o saldo que você tem disponível lá. Se você quiser, você pode transferir para o MECPREV, porque o MECPREV não acabou, agora ele é administrado pela Bradesco Seguros, também uma empresa do grupo, né, Bradesco, antes pelo Multipension Bradesco, né, também do grupo, mas agora é o que a gente chama de entidade aberta de previdência complementar, ou seja, um PGBL ou VGBL, né? Então, o benefício para aqueles participantes ativos, né, que estão trabalhando no Mackenzie, ele continua, e também para quem é assistido vai poder ter a oportunidade, se quiser, transferir ou portar, melhor dizendo, toda a sua reserva ou parcial para esse novo plano de previdência agora no PGBL, né, com todas as opções de fundos. E aí, quando eu falo de migração ou transferência sem o recebimento de renda, eu não quero mais receber aposentadoria, eu quero transferir para um novo plano e gerenciar eventuais resgates, né, fazer um gerenciamento, eu diria, do meu investimento, vocês vão poder também. Isso é muito importante, pessoal, porque você, ao portar a reserva ou transferir o seu saldo para o novo plano, não tem imposto de renda. Então, você vai poder fazer um planejamento tributário. Isso aí, ao invés de resgatar o total agora e pagar 27,5%, né, na tabela progressiva, ou mesmo, eventualmente, um valor na tabela regressiva que varia de 35% a 10%, não, você transfere esse valor sem imposto de renda, e lá no plano, tá, esse dinheiro vai estar totalmente à sua disposição, com liquidez total, e você pode resgatar a qualquer tempo. É claro que um plano de previdência aberta, ou PGBL, ele tem uma carência do produto em todas as seguradoras, que pode resgatar de 60 em 60 dias. Isso é uma característica do PGBL. PGBL quer dizer Plano Gerador de Benefícios Livres. Então, aqueles participantes que quiserem, novamente, transferir para o novo plano as suas reservas, tá, e gerenciar os seus resgates, podem fazer de 60 em 60 dias. Tá? Você vai entrar lá no site da Bradesco Seguros e você mesmo solicitar online um resgate dentro desse prazo que eu falei de 60 em 60 dias. Então, você, é claro, aí faz um planejamento, como eu falei, tributário, para ir pagando, postergando o imposto de renda, enquanto isso ganhando toda a rentabilidade, né? Eventualmente, também, pessoal, para quem optar em transferir o saldo total, ou mesmo parte para o novo plano, tá? O dinheiro é seu a qualquer momento, tá? E a qualquer momento você pode resgatar o total também. É claro, pagando o imposto de renda inerente ao resgate, mas ele fica com total liquidez. Tudo bem? E aí vale para portabilidade também, tá, pessoal? Não só resgate. Bom, segundo ponto seria uma migração com recebimento de renda ou aposentadoria. Para aqueles participantes que recebiam até então aposentadoria mensal pelo MECPREV 1 ou 2, tá? Se quiserem continuar recebendo a aposentadoria pelo novo plano PGBL, vão poder, claro, com condições novas, né? Porque as condições que vocês tinham, que a gente chama de condições técnicas ou atuariais, né, que a gente tinha lá na entidade fechada no Multipension Bradesco, são diferentes das condições da entidade aberta ou PGBL. São novas condições, né? Eu vou ter que recalcular o valor da aposentadoria de cada participante. Claro que é opcional, né? Então, as condições para aposentadoria, para aquele participante que deseja continuar, principalmente uma renda vitalícia, tá, com saldo oriundo do Multipension 1 ou 2, vai poder e vai ter direito pela tábua de sobrevivência a ter 2.000 básica, masculino ou feminino, mais 2,5% ao ano.
Pessoal, isso de até 2.000 básica mais 2,5% ao ano é o fator ou a condição técnica que eu pego o seu saldo atual e transformo em aposentadoria. Essa tábua, ó, que a gente chama de tábua de sobrevivência até 2.000, é onde ela dá uma sobrevivência média do participante. É daí que eu tiro, claro, o cálculo para saber, em média, claro, quanto o participante sobrevive depois de cada idade, ou aliás, em cada idade. E aí tem uma taxa de juros embutida também. Então é importante, pessoal, para quem decidir em até 60 dias, tá, aposentar por uma renda vitalícia, tá, seria uma aposentadoria imediata, vai ter direito a até 2.000 básica mais 2,5%, que é justamente a condição que transforma o seu saldo em valor de aposentadoria. Ah, Sérgio, mas esse valor será igual ao que eu tinha lá no MacPrev 1 ou 2, né, no Multipensions? Não, porque são novas condições. Para aqueles participantes que quiserem ter ideia qual é esse novo valor, vão ter que pedir para a consultoria que está acompanhando o Mackenzie, né, fazer esses cálculos. Mais para frente eu falo um pouquinho com vocês, tá? As condições de aposentadoria, em especial, quem recebia renda vitalícia, aquela renda para até o participante falecer, né? No Multipension tinha condições mais antigas, tá? Mais benéficas em termos de aposentadoria. Por quê? Eram condições antigas, tá, pessoal? Que o mercado hoje em dia não pratica mais. Principalmente em entidade aberta, nas seguradoras, nos PGBLs, tá? Então, o que a gente está praticando aqui, tá? Até 2.000 básica com 2,5, é uma condição especial comparando com outras seguradoras, tá? Mas, com certeza, se você for calcular essa renda vitalícia, né, ela pode ter uma diminuição no valor com relação ao que você venha recebendo. Isso vale, tá, pessoal, só para renda vitalícia. Para quem estava recebendo um percentual do saldo, né, aquelas outras rendas que não tinham renda vitalícia, isso aqui não vale. Vamos conversar um pouquinho mais para frente, aí nas dúvidas a gente especifica um pouquinho melhor. E aí, pessoal, a gente chega, né, para aquele participante que deseja continuar, né, sua aposentadoria, apresentamos aqui várias opções, tá? Não para aquele participante que quer transferir e deixar lá e gerenciar o seu resgate de 60 dias. O participante que quiser uma aposentadoria imediata, ele vai poder escolher uma renda mensal vitalícia, né? A renda mensal vitalícia é aquela que eu posso receber até eu falecer, né? Que não tem continuidade para os beneficiários, né? Se eu viver muito, né, eu recebo. Se eu falecer um pouco antes, cessa o valor da aposentadoria, né? Então, aqueles participantes podem pedir o recálculo com as novas condições da sua renda vitalícia. Uma renda mensal temporária, você escolhe um prazo para receber, aí depois a Fabiane vai explicar uma mais detalhadamente. Ou uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Essa é uma renda mensal para o resto da vida, em que você escolhe um prazo para reverter por seu beneficiário. Poxa, se eu falecer durante 10 anos, eu quero que esse valor reverta para o meu beneficiário, meu cônjuge, por exemplo. Isso é um tipo de renda também. Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Sérgio, se eu falecer, eu quero que reverta para o meu cônjuge, para o meu companheiro, para a minha companheira. Também você pode escolher. É claro que o valor vai ser menor, né? Se você escolher uma renda vitalícia só para você e, como exemplo, eu estivesse recebendo R$2.000, se eu escolher uma renda reversível a um beneficiário indicado, e o beneficiário eu falecer, e ainda tiver, claro, continuação ao beneficiário nesse tipo de renda, esse valor, no exemplo, seria 1.800, tá? Porque eu, enquanto seguradora, tenho que pagar 2 benefícios. Para o participante principal, se ele falecer, para o beneficiário indicado também. Uma renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade a filhos menores. Então, na minha falta, se eu falecer, pode reverter para o cônjuge, para ele continuar também recebendo. Na falta do cônjuge, uma continuidade, em alguns casos, para filhos menores, né? É mais difícil, mas também tem essa opção. Uma renda por prazo certo e uma renda por pagamento único, tá? Que seria praticamente um resgate total, né? E aí, pessoal, sendo muito transparente, a grande maioria do público hoje não escolhem renda vitalícia, porque, a grosso modo, não querem fazer uma aposta com qualquer seguradora se vão sobreviver ou muito, e se eu falecer no meio do caminho, fica dentro do fundo.
né? Fica lá até para compensar quem sobrevive mais. Então, a grande maioria dos participantes acabam optando por uma renda financeira, em que se eu falecer, todo o saldo que sobrou vai para qualquer beneficiário legal que eu indicar ou que eu tiver. Tá? Para vocês terem uma ideia, 96% dos participantes geralmente optam por uma renda financeira e não vitalícia. Somente 4% dos participantes escolhem uma renda vitalícia. Mas também é opção, para aqueles participantes que quiserem uma renda vitalícia, tá? Você pode pedir para calcular, com a reserva que eu tenho aqui, que está no termo de opção, qual o valor da minha renda vitalícia. E aí você pode calcular todos os tipos de aposentadoria para você decidir com muita tranquilidade, pessoal. Então, qual seria o ideal? Eu transferir para o novo plano, minha reserva sem imposto de renda, fazer uma portabilidade para o novo plano, já que esse dinheiro é 100% seu, tá? Com total liquidez, antes de você reverter em aposentadoria, é claro. E aí, com muita tranquilidade lá no MacPrev, no novo MacPrev, né? Decidir o que você quer, né? Claro, aqueles que decidiram por uma renda vitalícia têm até 60 dias, seria interessante decidir logo, porque para quem não decidir nesse prazo, a tábua e a taxa de sobrevivência vira BR mais 2,5, tá? É outro tipo de condição técnica para aposentadoria. A Fabiane agora vai detalhar um pouquinho melhor cada renda e depois eu volto aqui com vocês. Fabi, por gentileza. Flávio, por gentileza, se você puder abrir o áudio da Fabiane. Aqui. Pessoal, boa tarde. Estava com o áudio fechado aqui. Sérgio, se você puder continuar compartilhando a apresentação, só para eu ir explicando aqui as rendas, por favor. Tá, eu estou compartilhando. Você não consegue enxergar ela? Se você puder, por é o Flávio. É o Flávio. Se você... Tá. Isso, é o Flávio. Então, pessoal, basicamente eu vou explicar um pouquinho do detalhadamente, um pouquinho que o Sérgio falou, né, a respeito da renda vitalícia, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, a renda mensal vitalícia, ela é paga para o beneficiário vitaliciamente, tá? Depois que cessa essa renda, não tem reversão para outros beneficiários. Então, ela é vitalícia somente a você. Então, é importante ficar claro que a renda mensal vitalícia somente paga a você, né? E se você vir a falecer depois de 10 ou a partir do 5º ano, enfim, faleceu, a renda cessa. Então, é super importante ficar claro para vocês essa questão aqui da renda mensal vitalícia. Tem a renda mensal reversível ao beneficiário indicado, né? Então, ela é vitalícia, paga ao participante a partir da data da concessão do benefício. Ocorrendo o falecimento do participante, o percentual escolhido por ocasião da concessão do benefício poderá ser de 100, 70 ou 50% será revertido vitaliciamente ao beneficiário. Então, veja que essa segunda renda aqui, ela tem reversão. Né? Então, como o Sérgio falou, vai ser considerado o cálculo das duas pessoas que você vai colocar, aqui a sua data de nascimento e a data aqui do seu beneficiário, para que seja calculado essa renda, né? Então, vai considerar aí mais uma pessoa para a questão da renda. Tá? Então, essa renda aqui, ela é reversível ao beneficiário, o percentual que você decidir aqui, tá? Então, existe a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, com continuidade aos filhos menores, né? Então, ela é vitalícia a você, no seu falecimento, na sua falta, ela é vitalícia à sua esposa, e caso a sua esposa venha a falecer e ainda tenha beneficiários menores, é revertida para os beneficiários, tá? A outra renda... Deixa eu ver aqui. A outra renda que nós temos aqui é a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, né? Então, ela é vitalícia, só que ela tem um prazo mínimo ali que você pode estar escolhendo para receber. Então, o que significa? Né? Qual que é a diferença dessa renda vitalícia para a primeira que nós falamos lá? Né? Então, essa, como ela tem um prazo mínimo garantido, você vai colocar um prazo mínimo garantido, vamos supor que eu, Fabiane, vou me aposentar, eu quero que ela seja vitalícia, mas eu quero que ela esteja ali 10 anos garantido. Então, caso eu venha a falecer antes desses 10 anos que eu garanti, o restante que falta para completar esses 10 anos é pago a um beneficiário. Né? Então, eu coloquei 10 anos, faleci ali no 5º ano que ainda estava o prazo mínimo garantido. Esses outros 5 anos é pago para o beneficiário que eu indiquei. Posterior a isso, não tem mais reversão, tá? É só esse prazo que você colocou para ser vitalício ao beneficiário. Fabiane, eu coloquei 10 anos, mas eu já passou esse prazo mínimo garantido. Então, se eu vir a falecer, não tem mais reversão? Não tem mais reversão, né? Então, essa é a diferença aqui do prazo mínimo garantido. A outra renda é a renda temporária,
né? É uma renda mensal temporária paga exclusivamente ao empregado. O benefício também cessa no falecimento do empregado. Então, qual que é a diferença dessa renda temporária para as outras rendas? Aqui você também escolhe um período, né? E você vai receber somente nesse período. Cessou esse período, a renda cessa também. Também não tem reversão. Quer dizer, isso tem reversão, essa daqui. E a renda para o prazo certo consiste em uma renda mensal financeira a ser paga no prazo escolhido pelo participante em até 600 meses, né? Um período mínimo de 12 e um máximo de 600 meses. Então, essas são as rendas que tem disponível hoje no plano. É claro que, como o Sérgio mesmo falou, Fabiane, não quero renda agora, não quero escolher por essa opção, né? Então, você pode estar colocando o seu valor no novo plano, né? E não habilitando a renda, só deixando o valor lá e você mesmo programa os seus resgates e faz ali a cada 60 dias, né, que você pode fazer o resgate no plano, e você vai se programando e fazendo seus resgates através do site, né, depois que o dinheiro está alocado. Então, é super importante essa questão das rendas, né? Lembrando que, como o Sérgio mesmo falou, tá com alguma dúvida, quer fazer uma simulação, envia o e-mail para mackenzie.prev@klp.com.br. Depois as meninas podem colocar no chat aí para vocês, né? Ficou com alguma dúvida com relação a essas rendas, quer fazer uma simulação, eu quero uma renda temporária por tanto tempo, quero colocar uma renda vitalícia, quanto eu receberei com o saldo que eu tenho, né? Então, qualquer dúvida que vocês têm referente à escolha da renda, né, e as simulações é só mandar para o mackenzie.prev@klp.com.br que eles vão auxiliar vocês com relação a essa decisão, né? Outra informação importante que vale ressaltar, que o Sérgio falou aqui também, né, é o prazo para que vocês façam a opção por essa renda e tenha a atratividade da tábua, né, que é a T2000 básica, feminina e masculina, com 2,5% de juros ao ano, né? Então é super importante. Se vocês quiserem se aposentar com essa tábua mais atrativa para quem já estava aposentado pelo plano, vocês têm até 60 dias para fazer a escolha e mandar a documentação para que a gente faça a avaliação aí com relação à sua renda aí, e se faltar algum documento, enfim, a gente faça toda a avaliação da documentação enviada, tá? Então fiquem atentos aí ao prazo para que vocês não percam o benefício da tábua. Sérgio? Obrigado, Fabiane. Meu áudio está aberto. Vamos lá, Flávia. Tá. Obrigado. Pessoal, muito importante essa decisão, né? E aí, a consultoria KLP, né, junto com o Mackenzie, com a gente, vai fazer essas simulações para vocês. Isso poxa, eu tenho aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, não sei sinceramente, olha, tem 500 mil aqui. O KLP, por gentileza, faça a simulação de todas aquelas opções. Olha, seus 500 mil em caso de renda vitalícia reversível ao cônjuge, renda temporária por prazo certo, calcula todas, ou calcula essas duas, essas três, para eu ter ideia, para eu poder tomar a decisão com tranquilidade. Novamente, pessoal, se eventual resgate, né, vai ter o imposto de renda, a tributação, lógico, né, aí tem na tabela progressiva 27,5%, e na tabela regressiva vai depender de que alíquota você tiver. Porque na regressiva, eu não sei se vocês lembram, para quem optou por esse tipo de tributação de imposto de renda, de 35% a 10%. Então, por isso que a gente sempre orienta, com tranquilidade, essa decisão de um eventual resgate. Quer fazer todos os tipos de simulações, não tem problema nenhum, a gente está à disposição via KLP, eles fazem para vocês, mas antes de efetuar eventuais resgates, pessoal, faz o seguinte, né, transfere para o novo plano, porque mesmo transferindo para o novo plano, esse dinheiro é sempre seu, tá? Já estará em seu nome, você poderá resgatar o total, parcial ou de 60 dias a qualquer momento. Então, esse é um ponto importante na decisão de cada um, tá, pessoal? Bom, e aqui a gente começa a dar um exemplo, né? Até para a gente visualizar, né, quanto isso daria de aposentadoria, né? É claro que a gente fez um exemplo de um valor aqui, mas cada um vai ter o seu valor aí dentro do termo de opção e vai pedir depois eventuais simulações. Bom, participante com 60 anos de idade, no caso, no exemplo, 200 mil de saldo, né, que foi disponibilizado para ele para transferir para o novo plano, para resgatar, para decidir depois, ou mesmo para uma renda, né? No caso de renda, em até 60 dias, utilizando a T2000 básica mais 2,5, a gente dá um exemplo real aqui.
Para uma renda vitalícia, para o resto da vida, R$200 mil daria R$ 971,31 por mês, até o falecimento do participante, sem reversão. Já uma renda vitalícia reversível ao beneficiário, né, e supondo que o beneficiário tenha uma idade de 5 anos mais jovem que eu, por exemplo, e um percentual de reversão de 50%, daria R$ 484,97. Uma renda por prazo mínimo garantido, 5 anos. Durante 5 anos, se eu falecer, reverte para o beneficiário. Se eu não falecer durante 5 anos, continua só para mim, R$ 966. Uma renda temporária, olha lá, por prazo de 5 anos, R$ 3.617. Ou uma renda por prazo certo, por exemplo, 5 anos, R$ 3.546. Então, vocês notem que cada renda tem um valor e uma característica, né, de ser vitalício ou não, ou financeiro, tá? E aí, a gente mostra aqui, e aí, só lembrando que o exemplo anterior a gente deu com a tábua T2000. Aqui, para aqueles que decidirem continuar sua aposentadoria vitalícia, tá? Após 60 dias, seria com a nova tábua, que é uma tábua brasileira de expectativa de vida, a tábua BR-EMS. E aí notem que o valor cai um pouquinho, né? Uma renda vitalícia vindo para 926, uma renda vitalícia reversível ao beneficiário, 479, uma renda por prazo mínimo garantido, 922, renda temporária, 3.606, e uma renda por prazo certo, 3.546,98. Tá? Então, notem que tem uma pequena diferença entre uma tábua T2000, que foi o exemplo anterior, e uma tábua BR, que mede a expectativa de vida. Então, né, para quem quiser uma aposentadoria imediata em até 60 dias, por favor, né, nos comunique, porque tem essa vantagem dessa tábua T2000. E aí, pessoal, para aqueles participantes que quiserem continuar uma aposentadoria pelo plano, seja qual a opção ele escolher, inicialmente, tá, vai transferir para o novo PGBL no fundo que a gente chama de fundo F05, para ter direito justamente àquela tábua T2000, aqui do meu lado direito, com 2,5% ao ano. Então, para quem quiser uma renda vitalícia, uma renda, uma aposentadoria pelo novo plano, transfere para o fundo, que a gente chama de fundo de renda fixa F05, e imediatamente já dá a entrada numa aposentadoria. Esse fundo só vai servir como, né, vai pingar o dinheiro lá, e a gente vai transformar ele em aposentadoria para vocês, tá? E aí, pessoal, para quem não quiser uma renda vitalícia, uma renda temporária, Sérgio, eu quero que o meu dinheiro esteja à minha disposição, rendendo, né? Mais com a poupança, por exemplo, né? Quais os fundos que você tem? Não, olha, Sérgio, eu vou transferir para não pagar 27,5% de imposto de renda ou no regressivo de 35% a 10%, eu vou transferir meu saldo todo, minha reserva que eu tenho direito, né, que está no termo de opção para o novo plano no PGBL, né, e eu posso escolher que fundo que eu quero investir o meu dinheiro, né? E aí a gente tem alguns fundos aí na tela, desde o renda fixa aos multimercados, sendo o primeiro mais conservador, renda fixa, um fundo que a taxa de gestão ao ano, a taxa de administração, vai variar de 0,45% ao ano a 0,30% ao ano. Isso depende muito do saldo total, não só do seu saldo, porque esse fundo vai ser oferecido para todos os ativos também no MacPrev, do novo MacPrev. Então, depende do saldo total nesse fundo, a taxa vai caindo. Então, é um fundo de renda fixa que a taxa pode chegar a 0,30% ao ano. Bem atrativa, tá, pessoal? Você vê aí no mercado as taxas variando 0,7%, 0,8% ao ano, 1%, 1,5% ao ano. Então, é uma taxa bem atrativa. Para aqueles participantes que têm aversão a risco, isso quer dizer que são conservadores, né? E não conhecem a parte de ações, multimercado, né? Quer deixar seu dinheiro num fundo mais tranquilo, mais conservador, pode escolher esse fundo com a taxa bem interessante, né, de renda fixa, que a gente chama de FIX 0,45 a 0,30. Para quem quiser também outro tipo de fundo, ele é um pouquinho mais moderado, aqui eu diria, mas também renda fixa, a gente tem um fundo F06, que é um fundo que tem 0,6%
ao ano de taxa, também um fundo de renda fixa. Naturalmente, pessoal, para aqueles que acompanham o mercado financeiro, conhecem, né? E vendo aí uma Selic, uma taxa de juros no Brasil, né, nunca na história desse país, chegar a um patamar de 2% ao ano, né, sabe que dificilmente um fundo de renda fixa entrega uma rentabilidade a contento, né, como antigamente, há 2, 3 anos atrás, tínhamos lá rentabilidade de 8, 9, 10, 12% ao ano, né, então o mundo mudou. Com a Selic de 2% ao ano, né, os fundos de renda fixa vão entregar uma rentabilidade também mais baixa, né? Seguindo aí a Selic, né? O CDI, né? Então, para aqueles participantes que têm aversão a risco ou não aguentam eventualmente o fundo, né? Esporadicamente dá um negativo, tem esses fundos, pode escolher esses fundos de renda fixa. Para aquele participante que já quer colocar um pezinho em ações, poxa, eu quero arriscar um pouquinho mais, por conta do entrega, né, uma possível entrega de rentabilidade maior, tem 3 tipos de fundos também. Um fundo que a gente chama 15% V15, né, 15% em ações, 85% em renda fixa. O V30, que seria 30% em ações, 70% em renda fixa. Ou você pode escolher um mais agressivo ainda, né? Para quem conhece ações, para quem conhece o mercado financeiro, eventualmente se é negativo, segura a onda, né? Pensando sempre no médio e longo prazo, né? Para vocês terem uma ideia, em março do ano passado, né, quando começou a pandemia, os fundos que tinham ações balançaram bastante, muitos deram negativos, e então tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Então, o fundo V49, ele tem 49% em renda variável e 51% em renda fixa. Então, vocês também podem escolher esse fundo. Poxa, Sérgio, eu vou colocar só um pezinho aqui em ações, vou colocar 15% em ações, o restante fica alocado em renda fixa. Também pode escolher esse fundo, tá? Claro, pessoal, semestralmente vocês vão poder escolher alterar esses fundos. Você colocou num fundo, você pode voltar para o renda fixa e para o renda variável de novo, não tem problema nenhum. E aí, falando um pouquinho nos famosos multimercados, né? São fundos, pessoais, ativos que a gente chama. Do meu lado direito tem o fundo moderado, dinâmico e o arrojado. Esses fundos, o gestor de ativos, que é a Bradesco Asset, ele todo mês vai procurar mexer ali no fundo, tá? Claro, obedecendo o risco máximo, para tentar entregar uma rentabilidade maior, né? A gente tem o fundo moderado, multimercado, que ele tem um risco máximo de 2%, né? Então, para aquele participante que mais conservador aí, né? Nem tanto quanto o renda fixa, mas pensando um pouquinho mais moderadamente, como o próprio nome fala, quer colocar ali, arriscar um pouquinho mais para tentar ter um ganho, uma rentabilidade maior, com risco máximo de 2%. Já o dinâmico, poxa, eu sou médio, né? Eu tenho ali uma tolerância média a risco, né? Não sou nem um arrojado, né? Não conheço muito bem. Eu quero um médio também buscando entregar rentabilidade a médio e longo prazo. E aí esse fundo dinâmico, ele tem um risco máximo de 4%. E dentro desse risco máximo, desse perfil, o gestor de ativo fica mexendo ali mensalmente, você não precisa se preocupar de ficar mudando de fundo, o próprio gestor, que é quem aplica a grana, o dinheiro, né, vamos chamar grosso modo assim, vai fazer essa movimentação dentro dessas classes de ativos que vocês estão vendo lá embaixo, CDI, pré-fixado, IPCA, inflação, entre outros, né? E para aqueles participantes mais arrojados, né, que querem também buscar rentabilidade a médio e longo prazo, né, pode escolher o fundo aí arrojado com risco máximo de 6% ao ano, né? Perdão, risco máximo de 6%. Então, esse participante pode escolher esse fundo, né, que busca sempre uma rentabilidade interessante, médio e longo prazo novamente. Fora esses fundos, também a gente tem gestores externos, né? A gente tem um fundo que chama Multigestores, né, que aí tem vários gestores, a exemplo do que vocês estão vendo na tela, gestores como o Fundo Verde, a ZQuest, né, a própria Bradesco Asset e Biuna, entre outros, tá? Então, o participante escolhe um fundo do Bradesco, né, ele não precisa ficar se preocupando em escolher essas várias casas ou esses gestores, ele escolhe um fundo chamado Multigestores, e o Bradesco divide, né, o saldo ou a reserva, né, entre esses gestores, né, para buscar uma rentabilidade interessante também aí, tá? Então, a gente tem todos esses fundos para aquele participante que não deseja aposentar, eu não quero pagar o imposto de renda agora, tá? Eu quero deixar lá e resgatar quando eu quiser,
60 em 60 dias, ou resgatar esporadicamente, não tem problema nenhum, mas quero investir o meu dinheiro, né? Quero colocar num fundo aí, seja de renda fixa, ou renda variável, ou um multimercado. O participante tem todas essas opções, tá, à disposição. Sendo, pessoal, que tem taxas muito interessantes, vocês podem comparar com o mercado. Desde o renda fixa, que pode chegar a 0,30% ao ano, e quanto menor a taxa, pessoal, esse percentual, claro, acaba tendo uma rentabilidade maior, né? Porque eu estou cobrando uma taxa de gestão ao ano, uma taxa menor. Esses fundos de renda variável, perdão, eu vou ratificar aqui, pessoal. Aliás, eu vou retificar a taxa do V15, V30 e V49 é 0,65% ao ano. Tá fazendo uma retificação aqui ao vivo, pessoal. Perdão. O V15, variável 30 e variável 49, a taxa de gestão é 0,65% ao ano. Também vocês não encontram em mercado isso. Geralmente, o fundo individual de qualquer empresa, qualquer seguradora, tá, a taxa geralmente começa em 1% ao ano. Tá? Só foi possível oferecer a taxa por conta da negociação do volume total com o Mackenzie, né? E aí o multimercado, tanto moderado, dinâmico ou arrojado, tá, tem uma taxa de 1% ao ano. Já o multigestor tem uma taxa de até 2,3%. Tá? Ele pode chegar a 2,3%. Ok, pessoal? E aqui a gente tem uma ideia de rentabilidade, tá, pessoal? O primeiro fundo lá, o Creta, né, que é o fundo mais conservador, né? Em 12 meses ele está com 93% de CDI, realmente deu uma sofrida aí, né, por conta do mercado, né? Mais 24 meses entregando quase 103 de CDI, 36 meses, 96% de CDI. Claro, ele como eu falei, é um fundo mais conservador, né? Por isso que ele fica ali entre CDI, muito próximo ao CDI. Né? Já o multimercado, tá, pessoal, o moderado, ele está com 119,7 do CDI em 12 meses e 110 em 24 meses. Eu não trouxe os outros anos, tá, pessoal, porque esse fundo tem 2 anos. Eles são fundos recentes aqui, tanto moderado como dinâmico, como arrojado. E assim por diante. Note que quanto, né, aqui mais arriscado, eu diria, mais rentabilidade. É claro que ele pode entregar uma rentabilidade negativa em um ou outro mês. Como o arrojado, 1, 2, 3, o quarta linha aqui, o portfólio arrojado multimercado, ele está entregando 195% do CDI em 12 meses, em 24 meses ele está entregando 143% do CDI. Então, uma rentabilidade bem interessante. Já o último, que é aquele multigestores, está entregando 262 em 12 meses do CDI e 153,6 em 24 meses. Então, também muito interessante aí com relação ao CDI. Aqui a gente traz também os outros, né? Aquele 15, 30 e 49. Lembra que eu falei 15% em ações, 49, 30% em ações ou 49% em ações? Também tem rentabilidades interessantes, mas tem que ver o perfil de cada um. Se eu escolher o 49% em renda variável, ele deu 562% em 12 meses. Mas se eu pego um março da vida, que nem o março lá de 2020, que o fundo deu negativo, eu tenho estômago para isso? Esse é o ponto, tá? Que cada um tem que analisar. Aqui, pessoal, eu simulei uma rentabilidade, aliás, eu apresentei a rentabilidade para vocês, considerando uma taxa de 1%. Aqueles fundos, o 15, 30 e 49, que tem uma taxa que eu falei de 0,65% ao ano, tá, são fundos novos. Então, eu não tenho histórico de rentabilidade. Então, como exemplo, eu trouxe o fundo que tem uma taxa de 1% nesse caso. Tá? 15, 10, 30, 10 e 49, 10. O que acontece? A taxa menor de 0,65% traz mais rentabilidade para o participante. Já que aqui, como exemplo, eu trouxe uma taxa de 1% ao ano, é claro, né, pessoal? E aqui a Fabiane vai falar um pouquinho aí, né, Flávio? Prepara aí, por gentileza, com relação à proposta de inscrição, à transferência, tudo isso que a gente vai falar para vocês. Já vou tirar do mudo aqui para não ser pega de surpresa. Flávio, não deixa de apresentar, de colocar, de compartilhar, continuar compartilhando a apresentação do Sérgio, para que o pessoal veja aí, eu tenho um norte aqui com relação à apresentação. É isso mesmo. Então, pessoal, só relembrando o que está acontecendo neste momento. A documentação que vocês receberam é o termo de opção
né, e uma proposta de inscrição, né? Então, no termo de opção, né, algumas pessoas estão perguntando, onde que eu escolho a opção por renda e tudo mais. Então, no termo de opção do que vocês receberam, ali vai estar a informação de transferência para esse novo plano MacPrev. Então, para você escolher uma renda, você que já decidiu que quer vir para o Bradesco e continuar recebendo uma renda, ou depois você vai decidir, primeiro você tem que preencher o termo do multi, né, ali você vai colocar a opção de transferência para o Bradesco e depois a gente vai ter os documentos complementares com essas opções que a gente está falando para vocês, né? Conforme eu falei, já decidi, vou enviar lá o meu e-mail para a KLP e vou perguntar a respeito da cotação, da renda, quanto que ficaria, quanto que eu receberia no mês a mês, né? Então essa é a primeira pergunta que vocês vão ter que fazer ali para a KLP para saber o valor, né? E como e tudo mais, como acontece a renda. E a KLP vai direcionar vocês com relação aos documentos que devem ser enviados para o Bradesco, né? Porque aí vai ter uma série de outros documentos complementares com relação à opção de vocês, né? Então não esqueçam, esse documento que vocês receberam é o essencial e ali você vai colocar se você vai transferir para o Bradesco, se você vai fazer alguma outra coisa com valor, vai resgatar e tudo mais. Então, mais para frente a gente vai falar sobre o termo de opção também, mas é importante que fique claro para vocês com relação a toda a documentação, né? Lembrando que a proposta de inscrição que vocês receberam não pode estar alterando ali o regime de tributação, né? Isso é um ponto principal aí, porque o valor ele vai ser alocado no Bradesco conforme a informação que vocês já tinham. Então, se for progressivo, é o progressivo, se for regressivo, é o regressivo. Ali no termo de opção de vocês já vai ter ali indicando qual que é o regime de tributação e na proposta de inscrição do Bradesco vocês devem preencher também essa documentação. Sérgio, você pode colocar para mim. E aí, lembrando que quem quer renda imediata precisa pedir a proposta ali para a KLP também, tá? Porque vocês receberam a proposta só de inscrição e de transferência. Para quem quer transferir e habilitar a renda nesses 60 dias, é uma proposta diferenciada, conforme o Sérgio falou, né? Então, tem uma tábua diferenciada e tudo mais. Então, fiquem atentos a esses detalhes, né? Para quem só quer migrar, basta preencher aquela proposta que recebeu. Para quem quer migrar e já se aposentar, tem que preencher documentos complementares, então precisa enviar o e-mail para a KLP para ser direcionado, tá? Então, mais uma vez, né, para quem vai se aposentar, vai ter que preencher o termo de opção para solicitar a transferência para o Bradesco, vai ter a proposta de inscrição do Bradesco que deve preencher, né, e ali também, para quem só é desligado, vai ter que preencher o fundo que quer, que aí tem essa série de fundos que o Sérgio explicou, vai ter documentação como PPE e FATCA. Sérgio, a próxima slide, por favor. Né? Então, vai ter que mandar documentos complementares, RG, CPF, né, ou CNH, comprovante de endereço, né? Então, fiquem atentos que tem uma série de documentos necessários para que a gente consiga fazer essa habilitação para vocês, tá? E aí, para quem é isento, né, de repente tinha alguém com uma condição especial ali, né, tudo vai ter que ser estudado, né? Então, como vocês estão vindo para um novo plano, todas as condições diferenciadas para quem já era isento e quer habilitar de novo essa questão da isenção, precisa também mandar os documentos necessários, né? Então, você envia lá no e-mail ali para a KLP, fala assim, olha, eu tinha uma condição de isento, né? Como é que vai funcionar no Bradesco? A gente vai mandar as documentações necessárias para vocês nos encaminham que vai ser avaliado, né, a continuidade dessa questão da isenção. Então, é importante que vocês fiquem atentos, né? Para quem quer habilitar a renda, tem a questão da documentação complementar aí, que é super importante, né? Então, decidiu lá, lembra que tem o prazo de 60 dias para fazer a decisão, decidiu, já entre em contato com a KLP para solicitar o checklist de documentação que vocês precisam estar encaminhando para o Bradesco. Sérgio, por favor. Próximo slide. Como o processo, vocês estão me ouvindo, Fabiane? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Muito importante, Fabiane e pessoal, que aquele participante que deseja continuar a receber renda, né, foi lá, mandou para a KLP para calcular todas as opções, decidiu uma renda vitalícia, por exemplo, tá? Tem todo o prazo, pessoal, para aposentar o participante, né? Tem até 60 dias depois que a gente recebeu toda a documentação ok para aposentar. Então, é claro que, às vezes, o participante não pode esperar esse prazo todo para ficar sem renda. O que seria o ideal? Aquele participante, novamente, que optou por continuar uma aposentadoria, né? Tem todo o trâmite de documentação. Faz um resgate parcial,
né? No termo de opção tem até um resgate parcial lá, tem um campo para colocar um resgate parcial. Poxa, eu vou tirar aqui referente a 2 meses, R$ 2.000 de resgate parcial. Transfere o restante para o novo PGBL e aí dá entrada na aposentadoria. Então, notem que eu já garanti aí 2 ou 3 meses, aí vai de cada um, 2 meses de resgate parcial. Já lá no termo de opção tem essa opção de resgate parcial e transferir o resto do dinheiro da reserva para receber a aposentadoria. Fabi, por favor. Aí a gente vai rapidinho para as perguntas, que a gente estourou um pouquinho o tempo. Não, eu já até ia entrar nas perguntas, né? Então, super importante, pessoal. A gente já está recebendo alguns e-mails com alguns questionamentos e a gente já está fazendo o direcionamento. Para quem ainda não enviou o seu e-mail e tem dúvida a respeito das rendas e tudo mais que a gente falou aqui, o ideal, a Ana já colocou, as meninas já colocaram aqui no chat o e-mail da KLP também para que vocês façam os acessos e façam os seus questionamentos aí com mais tranquilidade, né? E aí a gente já tem algumas perguntas aqui, Sérgio. E aí, Flávio, se você puder abrir também o Wilton e tudo mais, que agora a gente entra em perguntas mais específicas, né? Aí eu vou precisar da ajuda dos universitários do Multi também. Então, tem uma pessoa falando aqui, Wilton, não me enquadro em nenhuma das 3 opções do termo de opção. Optei no ano passado por retirar em benefício mensal pelo prazo de 5 anos. Quero continuar dessa forma e pergunto como devo proceder. Bom, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Com relação ao plano da fechada, uma vez que nós tivemos a aprovação do órgão regulador pela retirada de patrocínio, nós, enquanto entidades, agora temos a obrigação de realizar os pagamentos. Nós temos um prazo legal para realizar todos os pagamentos, conforme a opção dos participantes, né? Que foi dito aqui, que pode ser uma transferência total, ou um saque total, uma combinação das duas opções, mas eu tenho obrigatoriamente que realizar todos esses pagamentos até um determinado prazo, e esse prazo final é o início de julho. Isso significa que para todos os participantes, ativo, vinculado e também os assistidos, a gente não pode ter mais a continuidade do plano, porque o plano deixa de existir a partir do momento do pagamento da retirada. Por isso que é tão importante que, uma vez recebendo o termo, que o participante faça a sua opção, para que a entidade possa atendê-lo, realizar o pagamento, né, seja a transferência, ou esse pagamento único, né, esse pagamento à vista, de acordo com a opção de cada um. Mas nós não temos, infelizmente, a gente não tem a continuidade do pagamento mensal para aquele participante que até então estava recebendo o benefício mensal. Legal, Wilton. Wilton, o que ele pode fazer, né, pessoal, é calcular na aberta qual o novo valor de aposentadoria, né? Seja por 5 anos, por 10 anos, tem uma renda temporária, olha, eu quero mais 5 anos, eu quero mais 2 anos, então manda um e-mail, por gentileza, para a KLP. Pessoal, da KLP, eu tenho esse saldo aqui no meu termo de opção, poderiam, por gentileza, calcular uma renda temporária por 2 anos, ou as outras rendas para eu tomar minha decisão? Também é possível. Ou portar, transferir, né, para o novo plano e ir resgatando ali, fica rendendo, né, você fica resgatando de 60 em 60 dias, e o restante que fica no fundo fica rendendo, também é uma opção. Tá? Perfeito, Sérgio. E complementando, né, o que foi dito, né, essa renda mensal que vem sendo paga pelo Multipensions, ela vai ser paga até o mês, né, em que o participante fez a opção e vai receber o seu pagamento. E isso é bem observado por você. Então, eu posso pagar a renda mensal até o respectivo mês em que ele fez a opção, transferindo esse recurso para Bradesco Vida e Previdência, por exemplo, ele pode dar continuidade a esse pagamento dele através de uma renda também por prazo certo. Então, vamos lá, ele estabeleceu aqui comigo 5 anos, eu já paguei 6 meses. Então, essa reserva total que ele tem direito pode ser utilizada pela Bradesco Vida e Previdência para dar continuidade a esse pagamento mensal, podendo ser, inclusive, uma renda por prazo certo, também pelos 5 anos que ele havia até então escolhido. Tá bom. Hilton, posso ir para a próxima pergunta, pessoal? Então, vou lá. Eu acho que essa aqui é para o Wilton também, vamos lá. Quem optou por parcela única e depósito em conta corrente? Qual que é o prazo para transferência, né? Eu acho que a pessoa quer saber, Wilton, quando que ele vai conseguir ver já o saldo na conta dele, né? Depois que ele enviou o e-mail, qual que é o prazo que ele tem para receber esse saldo em conta?
Perfeito, perfeito. O prazo, assim, dando uma ideia de prazo geral que a entidade tem, a partir da aprovação do órgão regulador, nós temos um rito legal, que são prazos já definidos pela própria Previc. Então, nós encaminhamos o termo de opção aos participantes, eles precisam fazer opção, e aí a gente está recomendando, no máximo, em até 60 dias, e eu tenho um prazo máximo para realizar os pagamentos, que é até 8 de julho, é meu prazo final, até 8 de julho eu tenho que realizar os pagamentos. O que nós estamos organizando na entidade é poder realizar esses pagamentos na medida em que nós estamos recebendo os termos. Então, é provável, e aí é uma data que nós estamos ainda definindo aqui junto com a patrocinadora, que os pagamentos aconteçam. Nós temos um lote em abril, um lote em maio e um lote em junho. Então, quanto mais cedo nós recebemos o termo, mais cedo o participante vai receber o seu crédito. Ou a seguradora vai receber a transferência, na hipótese dele ter optado pela transferência dos recursos, ok? Muito bem. Vai lá, Fabi. Aí tem mais uma pergunta para o Wilton aqui, né? Como fica a correção do benefício dos anos de 2019, 2020 e 2021? Pois o ano passado não teve o aumento de 2019 para 2020, assim como nesse ano temos 2020 para 2021. Vamos lá. Eu entendi que nós estamos falando aqui do benefício mensal, né? Quando do cálculo da reserva matemática feita pelo atuário na competência de dezembro, que foi o mês da aprovação pelo órgão regulador, né, o atuário ele tomou todo esse cuidado para que a reserva do participante fosse calculada seguindo tecnicamente um princípio ali que naturalmente vai ser submetido, inclusive, à Previc, tá? Então, essa renda mensal gerou uma reserva matemática em dezembro, a partir dessas premissas que o atuário usou. E aí nós estamos falando de tábua, taxa de juros, atualizações. Então, o atuário fez essa consideração e, a partir de dezembro, que é o montante que está sendo entregue e apresentado no termo de opção, esse valor ainda vai ser atualizado, né, naturalmente, agora pelo retorno dos investimentos, até o respectivo mês do pagamento. Perfeito. Tá. Obrigado. Wilton, tem uma outra pergunta aqui, foi 2 pessoas que fizeram, acho que essa aqui é super importante, com relação estão falando que não receberam nenhuma documentação, né, e aí, só para confirmar, para esse público, foi enviado via correio, certo? Só confirma para a gente aqui quando que foi enviado, se ele não receber, qual que é o canal que ele deve entrar em contato para solicitar a documentação? Perfeito, Fabiane. Para esse público, o encaminhamento ele foi feito através dos correios, né? Claro que nós utilizamos o endereço que nós tínhamos na entidade, né? E como esse material foi encaminhado agora no início de março, acredito que já houve tempo, né, para que o participante pudesse receber. Agora, se houve realmente alguma divergência, né, algum endereço desatualizado, e se o participante ainda não recebeu, a gente recomenda que ele solicite uma segunda via através da central de atendimento do Multipensions, tá? E aí essa central é 0800, deixa eu só pegar aqui só um instante, por favor. E aí as meninas podem colocar no chat para te ajudar, tá, Wilton? As meninas coloquem aqui no chat, pessoal, a questão do número da central de relacionamento do Multi, para quem tiver essa dúvida, quem não recebeu a documentação aí, liga na central do Multi. Perfeito, combinado. Tá. Essa outra aqui é para o Sérgio. Esse resgate parcial terá o desconto de 27% do imposto de renda? Então, na verdade, se for parcial na entidade aberta, isso é, você transferiu sua reserva para o novo plano PGBL em seu nome, se você for efetuar um resgate parcial de 60 em 60 dias, se você estiver no regime progressivo, vai ser tributado em 15% na fonte, e no ajuste anual você paga a diferença ou restitui, porque no final a tabelinha fala que é 27,5%. É a mesma tabela do regime progressivo, que é a mesma tabela do nosso salário, tá? Tem isento, 15%, né? E 27,5% lá. Dá uma olhadinha, depois a gente pode colocar também a tabelinha ali para vocês verem. Mas sempre 15% como antecipação no resgate, e no ajuste anual você paga a diferença para os 27,5% ou restitui se tivesse na faixa de isenção. No Multipension, né, Hilton? Se você quiser falar no Multi, como é que você vai reter esse imposto de renda, mas na aberta é assim. Perfeito, Sérgio. Apenas ratificando o que você já disse, né, na transferência a gente não tem tributação, né, até porque não houve pagamento feito diretamente ao participante, vai ser uma transferência de entidade para entidade.
Agora, quando do pagamento, caso o participante opte por algum saque agora, nesse momento da retirada, a nossa tributação para o regime progressivo também vai ser a alíquota antecipada de 15%, podendo ter o ajuste na declaração anual do exercício seguinte, ok? Tá, só para retificar, pessoal, o regime progressivo, ele vai desde isento, que é 1903, até 1903 e pouco, né? Ele é de 1903 a 2.826, ele é 7,5%. De 2.826 de resgate até 3.751 é 15%. De R$ 3.751 até R$ 4.664 é 22,5%. E se você resgatar acima de R$ 4.664,68 é 27,5%. Mas lembrando que na Previdência Privada, todo e qualquer resgate, né, é tributado em 15% a título de antecipação na fonte. Depois, no ajuste anual, você ou restitui ou paga a diferença para os 27,5%. Tá. Tem alguma outra pergunta aqui? Que no plano antigo só era possível receber o benefício depois dos 60 anos. Nessas opções novas, isso ainda é assim? Fabiane, por favor, já. Oi, vamos lá. Eu passei para você, você passou para mim? Vamos lá. Não, na verdade, na entidade aberta, pessoal, a partir de 50 anos, o participante pode aposentar também. Porque, na verdade, vocês não vão obedecer todas aquelas elegibilidades para aposentadoria no novo MEC-Prev. Porque o novo MEC-Prev, para quem está trabalhando, precisa também 60 anos de idade, tem o tempo de plano e o desligamento. Vocês já são assistidos. Então, para quem já é assistido, eu não preciso cumprir essas elegibilidades do plano novo. Tá? Eu já posso pedir aposentadoria. Mas a partir de 50 anos, você pode pedir também. É claro que o valor da aposentadoria vai variar de acordo com a opção que você fizer. Isso. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. No caso de uma transferência total para outro banco, quais seriam os impostos cobrados? Tá, numa portabilidade para qualquer seguradora, seja o próprio Bradesco, um plano individual, tá, ou outra seguradora de outro banco, tá, não tem tributação na portabilidade, tá? O que você sempre tem que olhar nessa eventual portabilidade para outra seguradora é as taxas que são cobradas lá, né? Taxas, fundos, quais as vantagens e eventual aposentadoria, né? Porque geralmente o mercado, tá, todas as seguradoras oferecem uma condição técnica, né, inferior à que é oferecido num plano corporativo, né? Então, fiquem de olho só, tá? Se quiserem importar para outro banco, né, fiquem de olho principalmente nas taxas e nos retornos, né? Que a gente tem aqui fundos, como eu mostrei para vocês, de uma taxa desde 0,30, 0,65, que é uma taxa bem interessante. Isso. Tá. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, da Tereza, né? Quem vai orientar, por exemplo, data de admissão, tipo de renda, está preenchido como mensal vitalícia, data prevista para concessão do benefício, né? Então, essa mesma eu não vou chamar os universitários, eu vou responder aqui. Então, Tereza, o que acontece? Você só recebeu a proposta de inscrição, né? Se você quiser realmente habilitar o benefício, vai ter uma série de outros documentos que ali sim você vai escolher qual que é o benefício que você quer, né? Então, na habilitação de benefício, que é o documento complementar, vai perguntar qual que é o tipo de renda, se for uma renda que você vai escolher o prazo, ali vai ter para você preencher o prazo e tudo mais, né? Então, essa série de documentos que vão se complementar e aí vão fazer sentido com relação à renda que você vai escolher, tá? A proposta que foi encaminhada, ela vem sim, porque a legislação pede que venha ali uma renda obrigatoriamente preenchida, né? Então, nessa proposta já vem como habilitação renda vitalícia, tá? Mas se você já está na condição de se aposentar e vai querer se aposentar pelo plano aqui, o novo plano do MEC-Prev, aí você vai receber essa outra série de documentos que aí sim você vai preencher o tipo de renda que você quer, né? Então, lembrando que vocês só receberam o termo de opção por enquanto, né? E uma proposta de inscrição que é para fazer a transferência, né? Essa proposta de inscrição não é para habilitação da renda imediata, né? Então, você vai ter que entrar em contato com a KLP e falar, olha, a minha condição eu tenho tanto de saldo, tudo, eu gostaria de fazer uma habilitação de renda vitalícia, meu saldo é esse aqui, por gentileza, me passa uma simulação de quanto ficaria, ele vai passar a simulação, se a senhora decidir que quer realmente esse tipo de renda que eles demonstraram lá, ele vai te mandar a documentação, aí sim a senhora vai preencher a nova proposta para renda
imediata, né, com essas condições que a gente passou, e também a restante da documentação necessária para fazer essa habilitação, tá? Mas aí é só mandar o e-mail ali para a KLP, né, que as meninas já colocaram aqui no chat o e-mail, e aí eles tiram as dúvidas da senhora, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Eu vi uma aqui, tá? Como é que vai ser a correção do benefício anual em caso de renda fixa, renda vitalícia, perdão. Luiz perguntou, Luiz, em caso de renda vitalícia, a correção do benefício é pelo IPCA anual, tá? Mais alguma? Fabi, por favor. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui da Sandra, para saber o meu saldo, como devo proceder? Hilton, aí é com você. Ok, Sérgio. O saldo, né, que cada participante tem direito, que nós chamamos de reserva matemática individual, consta no próprio termo de opção. Então, se você ainda não recebeu o termo, assim que você receber a segunda via, no próprio instrumento já vai constar o valor da sua reserva. E lembrando que essa reserva está posicionada em dezembro, e aí nós vamos atualizar até o mês do respectivo pagamento. Ótimo, Tá, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Opa! Tá, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui para o Hilton também. A partir de quando não receberemos o benefício anterior, né? Então, acho que ele está recebendo aqui o benefício, Hilton. Então, ele quer saber a partir de quando cessa esse benefício. Perfeito. Pagamento. Perfeito, desculpa. Apesar da aprovação ter ocorrido em dezembro de 2020, nós optamos em dar continuidade ao pagamento dos benefícios mensal até o mês em que nós realizarmos o pagamento da opção da retirada. Então, resumindo, se o participante vai fazer a opção, por exemplo, agora no mês de abril, nós vamos pagar a renda dele ainda em março e a depender da data de abril, inclusive abril. Ou seja, a gente vai pagar a renda até o mês em que os recursos forem transferidos ou retirados através do pagamento à vista, ok? Deixa eu fazer uma aqui. Obrigado, Hilton. O Luiz, novamente, fez uma pergunta interessante aqui. Desejo o cálculo de todas as opções. Posso fazer algum aporte? Luiz, essa é a ideia, né, para você tomar a decisão, fazer as simulações, não obrigatoriamente você, porque você fez a simulação, tem que receber a aposentadoria. Então, você pode pedir naquele e-mail que a Fabiane disponibilizou, né, o mackenzie.prev@klp.com.br. E aí, a questão dos aportes, sim, você transferindo para o novo plano, Luiz, a qualquer momento você pode fazer um aporte, tá? E aproveitar, claro, de todas as taxas, todos os fundos, todas as rentabilidades ali. É muito interessante também, já que você tem total liquidez, tá, Luiz? De 60 e 60 dias, você pode entrar ali no site da Bradesco Seguros e solicitar um resgate eventual ou um resgate quando você queira ir. Vai lá, Fabi, por favor. Tem uma outra pergunta aqui, Sérgio, que eu vou fazer. Para continuar a renda vitalícia, tenho que obrigatoriamente entrar no PGBL F05? Eu acho que essa pergunta aqui está muito vinculada àquela questão, né, Sérgio, da TABA, né? Porque a gente está falando isso. que... Pode continuar, Sérgio. Vamos lá. Para quem quiser aposentadoria, tá, pessoal? Aí sim a gente vai utilizar aquele fundo F05, tá? Para quem quiser transferir, portar para o novo plano e gerenciar seu dinheiro lá, né? Se gerenciar sua tributação, né? Fazer um planejamento tributário, sucessório, deixar o dinheiro lá rendendo como investimentos, aí você pode escolher todos aqueles fundos que eu falei. Aquele fundo de renda fixa que pode chegar em 0,30% ao ano de taxa, aqueles fundos de renda variável lá, 15, 30, 49, ou mesmo aquele fundo multimercado ou multigestor. Então, o fundo F05, somente para aqueles participantes que vão receber aposentadoria, porque ele vai ficar lá no fundo de renda fixa, você vai ficar por pouco tempo, né? Você vai habilitar a renda e ele vai para uma reserva que a gente chama de concedidos, tá? É só um fundo de passagem. Fabiane, por favor. Outra pergunta bem importante aqui, o rendimento vitalício, a partir de quando será depositado? Qual o prazo máximo? Então, eu acho que aqui, Sérgio, só me ajuda aqui com relação a essa resposta. Para mim, eu entendi que ele vai migrar para o novo plano, né? E ele está optando pela renda vitalícia nesse novo plano.
né? Ele habilitando a renda vitalícia por este novo plano, a gente tem um prazo de até 60 dias para fazer o primeiro pagamento de benefício, né? Então, tem que ficar muito claro para o participante que se ele quer essa renda vitalícia, ele tem que entrar em contato com a KLP o quanto antes, né, para formalizar a sua vontade, organizar toda a documentação necessária para que a gente pague em até 60 dias, né? Caso ele queira se organizar com relação a, Fabiane, poxa, eu vou ter 60 dias aqui de prazo para receber o meu primeiro benefício, como é que vai ficar esses 2 meses aí? Caso ele queira se organizar com relação a isso, ele já pode fazer uma simulação, considerando que ele vai fazer um resgate parcial, né? Então, resgata um pouquinho ali para que naqueles 2 meses você não tenha nenhuma perda de renda, continue com algum valor em conta, né? Para que depois desses 2 meses, 60 dias, você já comece a receber o benefício pelo novo plano, tá? Então, tem que ficar atento a essa opção aí, né? Sérgio, você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Não. adicionar? Perfeito, obrigado, Fabi, é isso mesmo, só tem que ficar atento àqueles participantes que querem receber, né, não ter uma quebra aí de um mês ou outro, faz um resgate parcial, ainda no multi, no termo de opção, né, de 1 ou 2 meses, e aí habilita a renda, né, em conjunto, na verdade. Vamos lá. Tá. Hilton? Só complementando, né, a gente está falando aqui bastante no resgate parcial. No nosso termo de opção, né, a gente está apresentando aos participantes, são 3 opções, né, que é a transferência total, né, que é o recebimento em parcela única, e a combinação. Não, a combinação é que ele pode receber um pedaço e transferir um pedaço. Então, quando ele optar por essa combinação, esse recebimento do pedaço, eu estou entendendo que é o recurso que ele precisa para manter esse fluxo até o início do pagamento da renda vitalícia na BVP por conta dos 60 dias. Então, no nosso termo, é a combinação, tá bem? Da transferência e também do pagamento de um pedaço da reserva. Ótimo. Eu tenho aqui uma pergunta bem interessante, tá? Que entendi que no momento da indicação de qualquer tipo de plano indicado na proposta de inscrição, não está definido ainda o que vou fazer com o montante transferido. Tereza, é isso mesmo, tá? A partir do momento que você escolhe um fundo lá, eu quero renda variável 15%, fiz um xizinho lá, vou transferir, você não optou por nenhum tipo de renda, você não habilitou renda, não entrou nem com a documentação de renda. Então, o dinheiro está lá à sua disposição, vai ficar rendendo nesse fundo 15% em renda variável, por exemplo, tá? E aí você pode resgatar a qualquer momento, você pode, seja total ou parcial, você pode habilitar uma renda mais tarde, a qualquer momento também, é claro, com as condições que tiverem lá disponíveis, mas tá? É isso mesmo, você só vai decidir, se você estiver lá no fundo, você vai decidir a hora que você quiser, tá bom? O Luiz falou com relação, perdão, pessoal, o Luiz falou com relação como fica o 13º na renda vitalícia, tá? Também tem uma renda vitalícia na entidade aberta, no PGBL, também é prevista, então, no mês de dezembro você recebe dobrado aí, que seria o 13ª renda, né? Pode ir lá, Fabi, por favor. Tá. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Para iniciar qualquer procedimento, o primeiro passo seria enviar o termo de opção via e-mail com as 3 opções. Em seguida, a KLP enviará os outros documentos? Isso mesmo. Você envia a documentação. Vocês receberam a documentação, na própria documentação tem um e-mail para onde vocês devem enviar o termo de opção, né, que eu vi por aqui, mas o Hilton pode confirmar para mim aqui a questão do e-mail, né, Hilton? O e-mail lá do Multi para enviar a documentação, suportemultipensions@Bradesco Seguros, né? Ele envia a documentação, esse Correto. documento que ele recebeu, esse termo de opção para o Multi, né, e já envia um e-mail também para a KLP, olha, já enviei a minha documentação para o Multipensions, já escolhi a opção de renda, tal, olha a documentação aqui, e aí a KLP vai te orientar com o restante da documentação, tá, Andréia? Então, é isso mesmo que você entendeu, envia a documentação para o Multi e já envia um e-mail para a KLP também, formalizando que você já fez a escolha e que você quer a simulação e você quer escolher o tipo de renda. O Carlos fez uma pergunta interessante aqui. Antes da escolha vitalícia, posso fazer a portabilidade de um outro plano para aumentar meu saldo?
Muito boa pergunta, Carlos. Obrigado. Sim, se você tiver um saldo, um plano de previdência privada, seja corporativo ou individual, em qualquer seguradora, você pode portar para cá, tá? Para solicitar uma renda vitalícia, uma renda temporária, ou mesmo deixar lá como investimentos, né? Eu portei sem tributação e escolho algum dos fundos para deixar esse dinheiro como investimento aí, mesmo para transformar em uma renda ou resgates programados, né, esporádicos, enfim. E aí vai do participante. Fabi, mais alguma? Tem uma pergunta aqui, né, que a gente não vai saber responder ao certo, mas eu já vou fazer a indicação, então já vou responder para ela aqui, ó. No caso de optar por renda vitalícia, o valor será menor, né, mais ou menos por cento, né? Então, Mércia, na verdade, vamos fazer uma simulação, né? Envia o e-mail com seu saldo, do que você tem, que você recebeu no seu documento, no seu termo de opção, ou vai na central ali de relacionamento, vê quanto que você tem de saldo, envia o e-mail para a KLP, e aí você faz uma escolha da melhor renda ali, de renda vitalícia ou outras rendas aí, e verifica como é que vai ficar essa diferença, como é que vai ser. Às vezes você pode escolher alguma outra renda temporária, né, e aí fica mais ou menos próximo ao valor que você recebia, né, então no caso o ideal seria fazer realmente uma simulação para você ter noção de quanto que você vai receber por mês. Aí o Flávio já nos ajudou ali, colocou o contato da KLP, né, então mackenzie.prev@klp.com.br. Isso, Márcia, ali, ó. O pessoal já colocou aqui na tela para te auxiliar, tá? Tem o Luiz complementando uma pergunta do Luiz aqui com relação ao 13º, né? Porém, há uma interrupção, vai ser prorata. Quando eu pego o seu reserva, Luiz, seu saldo total, a reserva que você tem direito, e calculo a aposentadoria, no cálculo eu já prevejo, eu já vou prever, né, um 13º. Tá? Todas as nossas rendas, né, tem alguma seguradora ou outra que dê até algum plano ou outro que são 12 rendas, mas a grande maioria, você tem razão, são 13 rendas. Então, na hora que eu for pegar o seu saldo e transformar em aposentadoria, eu vou considerar que é uma renda vitalícia com aquela tábua e aquela taxa de juros, vou considerar que são 13 rendas. Então, por exemplo, se eu calcular que são R$1.000, eu vou pagar R$1.000 todo mês, em dezembro eu vou pagar dobrado, tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui. Olha aqui, uma boa pergunta, Fabi. Vilar, né? Vilar Figueiredo. Posso manter parte, por exemplo, 50% da reserva matemática individual na renda vitalícia e transferir os outros 50% para algum PGBL do Bradesco Seguros? Sim, você pode pedir para calcular qualquer valor, né? No seu exemplo, 50% em renda vitalícia, KLP, pega esse valor aqui que eu tenho, calcula só 50% de renda vitalícia, e o restante você pode deixar, por exemplo, num daqueles fundos que eu ofereci, seja, né, na Bradesco Seguros, não tem problema nenhum, ou qualquer outra seguradora também. Tá? Sérgio, então, primeiro ele faz a transferência do total para Bradesco Vida e Previdência, depois ele faz o rateio, essa separação, né, do pedaço. Perfeito, bem lembrado. Ok. Tá? Primeiro, Vilar, muito bem lembrado pelo Wilton, você faz a transferência do total, né, para aquele fundo, para um dos fundos, pede renda vitalícia de 50% do valor que está no fundo e os outros restante fica lá no fundo só rendendo para você resgatar ou posteriormente, se você quiser, transformar numa renda também. Obrigado, Wilton. Vamos ver aqui. Teve uma pergunta aqui que uma participante, uma assistida, perguntou se o valor seria maior, menor da renda vitalícia. E aí vai ter que simular, tá, pessoal? Porque as condições de renda vitalícia no multipension eram condições antigas, né? Que o mercado não pratica mais, tá? O mercado de PGBLs, entidade aberta, não pratica aquelas condições que foram transformou o saldo em renda vitalícia lá na época. Tá? Então, vai ter que pedir para a KLP dar uma olhadinha. Provavelmente, se for renda vitalícia, sim, tem uma diferença menor, sim. Tá? Mas aí você pode pedir uma renda temporária, uma renda por prazo, para você dar uma olhadinha qual seria melhor no seu caso. Tá. Sérgio, considerando a tábua que a gente falou aí, a T2000 com básica, com 2,5,
Você sabe qual que é a expectativa de vida nessa tábua? Tem o Luiz está perguntando. Luiz, até 2000, a expectativa em certa idade, né? Porque cada tábua tem expectativa em todas as idades, né? Aos 60 anos, aproximadamente uns 26 anos, tá? Essa é a expectativa. E aí que, na verdade, ela é muito próxima da expectativa da tábua BR, né? Mas você viu que tem uma diferença lá. Quando a gente mostrou um exemplo para você, tinha uma queda pouca, né, no valor de aposentadoria. Pela tábua brasileira, a BR tem uma expectativa de vida um pouquinho maior, tá? Mas o que pesa mais nessa conta é a taxa de juros atrelada à tábua, tá, Luiz? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma. Não chegou nenhuma outra pergunta nova. A gente está caminhando até para o final, pessoal. A gente vai dar mais 5 minutinhos aqui. Está planejado até 16h30. Vamos dar uma olhadinha se não temos mais alguma. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor. E aí, novamente, pessoal, enquanto não chega a pergunta, é um momento que tem que ter muita tranquilidade para a decisão, né? Todo mundo está com o valor, ou quem não recebeu vai receber o valor no termo de opção. E aí, se você não tem certeza ainda do que você quer fazer com sua reserva, tá? Se você não quer pagar um imposto de renda à vista ali, seja 27,5%, quase 30% de imposto de renda, ou no regime regressivo de 35% a 10%, né? Transfira para o novo plano, né? Escolha um fundo lá que melhor se adapta ao seu, né, seu perfil e decida lá com tranquilidade, né, o que você quer fazer, se você quer fazer resgates programados, se você quer habilitar uma renda. Então, essa é a dica que fica para vocês, já que essa transferência para o novo plano, né, seja no fundo que você escolheu, ela fica com total liquidez. Novamente, você pode resgatar a qualquer momento, respeitando, é claro, a carência de 60 dias, que é a carência de todo o PGBL e VGBL, né? Em especial o PGBL, que a gente está falando. E aí, pessoal, na eventual falta do participante, né, todo aquele dinheiro, aquele saldo que estava investido para você em algum dos fundos, vai para um beneficiário que você indicou na proposta. E se eu não indiquei nenhum beneficiário na proposta? O saldo total vai para o beneficiário indicado conforme a legislação. Tá? A gente segue a legislação, nunca fica para a seguradora nem para o fundo, tá, pessoal? Em caso do participante estar em um daqueles fundos, em caso que o participante não habilitou renda, ele falou, não, eu quero deixar investido num daqueles fundos. Obrigado, muito esclarecedora a apresentação. Tereza, muito obrigado a vocês, muito obrigado, a gente que agradece. A gente está à disposição, vai ter outra apresentação, tá? Para quem não tirou todas as dúvidas, quer, né, replicar para os colegas que estão assistidos também. Depois o pessoal do RH vai ter divulgando qual é essa outra data. A gente está à disposição, a KLP tem todo interesse aí com relação a zerar as dúvidas de todo mundo, né? Se vocês tiverem, por favor. Reinaldo, vamos lá. Muito bom, esclarecedor. Obrigado você. Sérgio, deixa eu fazer uma aqui. Há 10 anos tinha a menor idade que hoje com 74 anos, tem um aumento nessa renda vitalícia, ou não. No cálculo do montante que tenho, no fundo, entra a parte da patrocinadora ou não? Tá, boa pergunta, Luiz. Luiz, sim, se vocês puderem deixar a perguntinha ali, por favor, Flávio. Sim, há 10 anos, né, tinha uma renda menor, né? Se for recalcular agora com 74 anos, com certeza vai ter uma renda maior, né? Até por questão de expectativa de vida da tábua, né? A gente sabe que os participantes sobrevivem mais, a expectativa de vida e a longevidade aumentou bastante, né? Mas essa diferença aí pode ser relevante você pedindo aí com 74 anos. E aí, o saldo ou o direito, a reserva lá, né, é a parte empresa e funcionário, tá? Quando eu faço uma retirada de patrocínio, uma extinção de plano, que é o caso do MacPrev 1 e 2 lá do Multipension Bradesco, tá? Todo o saldo que a gente chama tecnicamente de reserva, tá à disposição do participante, parte empresa e funcionário. Ok? Sempre vira seu. Tá? Quando você opta, por exemplo, Luiz, de transferir ou receber uma renda, é o saldo total, empresa e funcionário.
Acho que, Sérgio, a gente chegou no final, né, do prazo estipulado aqui para apresentação, né, não chegaram mais novas perguntas, essa do Luiz foi a última, então acho que ficou claro aqui para o pessoal. Vai ter uma outra palestra também, nesse mesmo sentido, para as pessoas que são aposentadas, né, então se você ainda ficou com alguma dúvida, fique atento à próxima data, né, essa palestra fica gravada, né, então o RH depois vai disponibilizar para vocês também o link lá gravado, o Flávio, né, então vocês vão ter acesso a essa palestra. Não sei se a Sheila do RH ainda está conosco e quer fazer verdade, até aproveitando, vai ser dia 24 às 15 horas, no mesmo horário, tá? A segunda palestra para os assistidos, aposentados. Você me permite, Sérgio, um recadinho? Por gentileza. Pois não. Como eu disse, a gente trabalha agora com um rito, né, com os prazos já pré-definidos pelo órgão regulador. Então, nós aqui, enquanto entidade, a gente tem muito cuidado em cumprir esses prazos. Então, nós enviamos o termo, o participante ele tem aí uma janela, né, para se manifestar em até 60 dias, a contar agora do início de março, então, né, ele teria até o início de maio para tomar essa decisão, e eu, obrigatoriamente, tenho que realizar todos os pagamentos até o início de julho. Então, quando eu digo obrigatoriamente, é porque o plano deixa de existir a partir de julho, né? Então, quem não se manifesta, a entidade tem a obrigação de colocar à disposição do participante, ou seja assistido, seja ativo, o direito que cada um tem. Por isso que eu peço aí um apoio, né, para que todos, né, com esse cuidado todo, com as dicas que foram dadas aqui, que tomem a sua decisão e que nos apresentem, né, essa opção nesse prazo que nós estamos indicando, né, que é até 60 dias a contar agora do início de março. Então, seria basicamente até o início de maio, né, final de abril, início de maio. E aí eu conto com o apoio de todos e, enquanto entidade, aqui também me coloco à disposição, tá bem? Muito obrigado. Obrigado, Wilton, Fabiane, obrigado a todos os participantes assistidos, né? Muito obrigado, a gente está à disposição. Dia 28 a gente vai voltar para falar aí. Quem quiser participar novamente, tiver novas dúvidas, por favor, novamente, todas as dúvidas sendo direcionadas para o e-mail da KLP, que está no chat. E a gente gostaria de agradecer também ao Mackenzie, o pessoal da RH, que está sendo fantástico e ajudando bastante a gente aí nessa missão, né? Sheila, obrigado. Se quiser dar uma palavrinha final, por favor. Obrigada a todos, da Bradesco, Multipêncios, do Vida e Previdência, pelos esclarecimentos, e aos nossos assistidos, caso tenham dúvidas, nós teremos, até corrigindo, eu tinha colocado como dia 23, mas é dia 24, perdão, a próxima palestra, no dia 24, às 15 horas, vocês vão poder ter novas oportunidades de esclarecer outras dúvidas, e também nós vamos encaminhar aos e-mails de vocês a gravação dessa palestra de hoje, para que vocês possam assistir novamente, eventualmente até replicar, né, para outras pessoas assistidas também, que foram do Mackenzie, para apoiar quem eventualmente não teve acesso a essa palestra de hoje ou às próximas. Muito obrigada.